Boa noite a todas, todos e todes. Estamos abrindo hoje o nosso miniciclo de palestras da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Serão 3 palestras e hoje, na data de hoje, que nós comemoramos o Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, nós teremos a psicóloga a doutora Kátia Aparecida Précoma, que irá falar um pouco sobre a visão do psicólogo frente ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma temática delicada, é uma temática sensível e, com toda certeza, a doutora Kátia irá trazer essa temática com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo e, acima de tudo, como alerta a todas as pessoas que estejam passando por essa situação ou que conheçam alguém que está passando por essa situação, para que possam procurar os lugares devidos e fazer as demais denúncias respectivas. Com vocês, eu passo a palavra à doutora Silvia Melges, que é a vice-presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Silvia? Obrigada, Fabi, pela oportunidade da fala. É com muita honra, muito prazer que eu estou aqui nesse momento, na abertura do nosso miniciclo de palestras, com mulheres tão importantes a palestrar. E, nesta oportunidade, eu quero cumprimentar não só a nossa presidente, Fabi, que tem feito um trabalho excepcional em prol da mulher. Hoje, especificamente, falamos de abuso e exploração a criança e adolescente, e a doutora Kátia, que já conheço, sei da sua sensibilidade, sei do seu conhecimento, da sua competência. Tenho certeza que vai ser uma palestra que vocês vão amar. Muito obrigada e vamos agora esperar a doutora Kátia nos falar, e ela tem sempre coisas muito importantes a nos contar. Boa noite a todos vocês e vamos à palestra. Muito obrigada, Silvia, pelas suas palavras e considerações. Queria agradecer, nesse momento, à OAB São Paulo por todo o suporte que está sendo feito hoje, o que faço no nome do Gabriel. Agradecer também às nossas superpoderosas, Andressa, Carol e Beatriz e Miriam, principalmente a Andressa, que está nos acompanhando hoje, por toda a estrutura que permite a todos que possam não só assistir essa palestra na data de hoje, mas também, futuramente, quando ela for disponibilizada pelo canal da OAB, poder ser compartilhada, podendo, dessa forma, todos se tornarem células multiplicadoras de conhecimento, porque conhecimento salva vidas, gente. Acima de tudo, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão presentes, a todas as pessoas que irão encaminhar depois essa palestra, essa live, e agradecer mais uma vez a diretoria de Campinas pelo apoio ao ciclo da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e a OAB São Paulo, que nos proporciona que nós possamos realizar esse ciclo de palestras, essas lives, trazer conhecimento às pessoas, para que assim possamos salvar vidas, para que assim possamos ser agentes multiplicadores em defesa das pessoas e, no caso, em questão das crianças e adolescentes. Nesse momento, eu passo a palavra à nossa palestrante da noite, a doutora Kátia Aparecida Précoma, que é perita judicial, que é uma psicóloga excelente, especializada em trabalho com o abuso sexual de crianças e adolescentes e também no que tange ao aspecto da violência doméstica entre as mulheres que elas sofrem, além de outros aspectos que a doutora Kátia também trabalha, como já esteve conosco no ciclo de março, trazendo a violência obstétrica, para que todos possam ter uma noção do que significa a violência que a mulher sofre nesse momento delicado.
Então, com vocês, eu passo a palavra à doutora Kátia Preckmann. Boa noite, doutora Fabi, doutora Silvia. Os meus agradecimentos sempre, né, pelo carinho de vocês, de todos os envolvidos, para que momentos como esse ocorram. Espero em breve estar aí com vocês, dando um abraço pessoalmente. Hoje está bem friozinho aqui na minha cidade, acredito que em Campinas também, mas já deixo aqui o meu agradecimento a todos que vão entrar ou já estão aí para saber um pouquinho mais sobre essas questões que envolvem, né, o universo de crianças e adolescentes. E no dia de hoje não é uma data de comemoração, mas uma data de enfrentamento, né, ao abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes, um tema delicado. Muitas pessoas me perguntam até hoje, né? Já fazem 15 anos que eu trabalho com isso, e elas me perguntam como que eu tenho estômago para atender isso, porque eu confesso que não é fácil, não é nem um pouco, mas é necessário. Então, hoje eu venho falar sobre o papel, né, do psicólogo frente a essa demanda. O que esperar de nós psicólogos, como que nós podemos contribuir com essa temática. Então, eu vou começar essa noite trazendo para vocês um pouquinho sobre os números, porque é uma curiosidade das pessoas, né? Kátia, são mais meninas ou meninos que sofrem abuso? Na pandemia houve um aumento ou não? Como são esses números, né? Então, vejam só vocês. Se nós pegarmos entre os anos de 2011 a 2019, a gente já tinha 200 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes somente no Disque 100, que é um dos canais de denúncia. Então, nós estamos falando aí de 200 mil denúncias. Isso significa aproximadamente 2 milhões de casos no Brasil. Isso de 2011 a 2019. Houve um aumento na pandemia? Houve um aumento significativo. Então, até maio de 2021, nós já tínhamos 35 mil casos novas denúncias, somente no Disque 100. Então, aqui eu estou isentando outros órgãos que também receberam denúncias. E aí eles me perguntam, Kátia, e como que é esse público? Como que acontece essa questão do abuso? São mais meninos, mais meninas? É no contexto familiar? Então, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês, né? O abuso sexual contra crianças e adolescentes, em sua maior parte dos casos, infelizmente, eles acontecem no contexto intrafamiliar, ou seja, dentro dos lares. Então, pessoas que deveriam proteger essas crianças e esses adolescentes são os abusadores. Então, leiam-se aí pais, padrastos, tios, avós. Existe uma dúvida que paira no ar, que as pessoas sempre trazem, que é o seguinte, Kátia, mas pai legítimo? Sim. Avô legítimo? Sim. Então, pessoas que deveriam cuidar são os abusadores nesse contexto intrafamiliar. E o contexto extrafamiliar, Kátia? Quem são esses abusadores? Esses abusadores são pessoas que, de alguma maneira, têm contato, um fácil contato com as vítimas ou com os familiares. Eles conseguem, de alguma maneira, acessar aquela vítima em potencial. Então, podem ser um professor ali próximo, um vizinho, um amigo da família, né? Até mesmo, vale ressaltar, muitos parentes, aí a gente volta um pouquinho lá para o contexto intrafamiliar, não necessariamente alguém que reside, mas que é um parente, que às vezes ele está de visita na casa, eu ouço muito isso em casos que eu já atendo, um irmão, né, que estava morando em outra cidade, o tio, né, o irmão da mãe,
estava em outra cidade, ele veio passar uns tempos aqui. E aí, ingenuamente, essa mãe coloca esse tio para dormir no quarto da filha e ocorre um abuso, que muitas vezes não vem à tona ou vem tardiamente, porque esse tio já voltou para a cidade dele, né? Então, veja só vocês como é delicado essa questão do abuso sexual. Quando a gente fala em abuso, em exploração, a gente também precisa explicar, porque existe uma diferença, né? O abuso sexual, não necessariamente a gente atribui a ele a questão financeira, tá? Então, a pessoa não recebe por aquilo. Enquanto que na exploração sexual, esse crime terrível, que a gente tem números alarmantes aqui no Brasil, eu até gostaria de compartilhar com vocês um documentário recente da Globoplay, que chama Um Crime Entre Nós. Assistam, porque esse documentário ele vai trazer para nós um número alarmante de que 1 milhão de crianças são inseridas no mercado do sexo aqui no Brasil a cada ano. É um número muito elevado, e esse documentário é um documentário muito bem feito e que ele traz isso para reflexão mesmo, tá? Então aí a gente vai entrar em crimes de pedofilia, o compartilhar em redes, né, fotos de crianças e receber por isso, enquanto que o abuso num contexto intrafamiliar não necessariamente ele vai ter essa recompensa do dinheiro, e sim do prazer que aquela pessoa mais velha, que deveria proteger, ela usa desse domínio, da força, do ser mais velho, sobre uma criança, um adolescente, sobre a falta de malícia, a ingenuidade daquele que merece proteção, para ele ter prazer. Uma dúvida muito comum também que as pessoas têm é o que são esses abusos. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam sempre na questão da penetração, de que abuso sexual era quando havia penetração. E aí, muitas não denunciavam, porque elas não iam até a delegacia fazer uma denúncia, porque elas diziam, Kátia, mas ele só mexeu com ela no banho, ele só pediu para ela tocar o órgão genital dele, e não tem como provar isso. Realmente, num exame de IML, isso não vai aparecer, mas nós temos o relato da criança. E isso é uma forma de abuso. Então, vamos lá, porque a gente precisa explicar no que consiste o abuso. Então, além da penetração, que é terrível, é quando a gente já tem uma consumação do ato e que vai deixar sequelas terríveis psicológicas nessa vítima. Muito antes disso, o abusador, ele conhece a vítima, ele prepara muitas vezes o ambiente, então ele pode expor essa criança, esse adolescente a conteúdo sexual, conteúdo pornográfico, através de vídeos, por exemplo. Então, casos comuns. A mãe está num novo relacionamento, ela sai para trabalhar e deixa o seu filho, a sua filha ou os seus filhos sobre os cuidados do novo companheiro. E aí, esse novo companheiro, que deveria, como era o combinado, cuidar dessas crianças, ele aproveita da confiança que a companheira tem nele para ele assistir filmes pornográficos e se masturbar, ou pedir para que essa criança, esse adolescente, faça isso para ele. É uma forma de abuso. A outra forma de abuso são através de toques, de carícias, de compartilhar imagens dos órgãos genitais e pedir para que aquela criança, aquele adolescente, também compartilhe. Então, no caso de crianças, por exemplo, eu já atendi casos em que, no momento do banho, essas crianças eram molestadas por esses abusadores. Então, com a desculpa de que eles estavam e precisavam limpar as partes íntimas delas, eles introduziam o dedo na vagina, eles tocavam os seios daquela menina, ou eles se excitavam masturbando o pênis da criança, e a criança não tem discernimento sobre isso. Se é uma pessoa de referência, no momento de higiene do banho,
demora, muitas vezes lá adolescente, depois de anos, ela vai entender que aquilo que faziam com ela era um abuso, mas que quando criança ela não entendia. E depois eu vou explicar para vocês as consequências disso. Quando um adolescente, eu tenho outras questões, então. Aquele padrasto, muitas vezes, mantém o relacionamento com a mãe daquela adolescente, mas, no entanto, ele tem atração física também pela adolescente. E aí ele tem o número de WhatsApp dela, e ele aproveita para trocar mensagens com ela, que aparentemente ela acha que ok, porque é o marido da minha mãe, é o meu padrasto, e está tudo bem. Até que a coisa evolui, e ele manda um nudes, por exemplo, para ela, do seu órgão genital, e pede para que ela, e aí ele fica esperando para ver qual vai ser a reação, e pede para que ela não fale para ninguém. E aquela adolescente, muitas vezes constrangida, é porque sente culpa. Afinal, será que eu despertei isso nele? De alguma forma, eu contribuí para isso? E aí ela não conta para a mãe. E olha que situação horrível que perpetua naquele ambiente familiar. Outra coisa bem comum é a questão do sadismo, e que vale a pena a gente falar, por quê? Muito antes do abuso, eu tenho situações em que agressores, eles se excitam por causar dor em quem eles deveriam proteger. Então, eu lembro que, na época que eu já era psicóloga clínica, mas também conselheira tutelar, era muito comum a gente receber esses casos no conselho, de crianças com queimaduras de bituca de cigarro, crianças que sofriam maus tratos diversos, e por trás desses maus tratos, dessas queimaduras, nós tínhamos abusos sexuais cometidos por seus cuidadores e que devastam aquela criança. Então, vejam só vocês, lá na clínica, o que eu recebo muitas vezes, e os meus colegas psicólogos recebem, encaminhados ou pela rede, ou por um médico, ou até mesmo advogados encaminham para nós alguns outros casos específicos, porque eles entendem que a criança precisa ser ouvida, precisa de um acompanhamento, né? Nós recebemos lá dependência química, nós recebemos baixa autoestima, crianças com depressão, adolescentes com ideias suicidas, autolesão, isso está muito em alta. Quantos adolescentes se auto-lesionando com cortes nos braços, nas pernas, e que muitas vezes os seus cuidadores não sabem disso, porque lembra que eu falei que muitas vezes o abusador é extrafamiliar, mas pode ser um amigo da família que ameaçou aquela criança, aquele adolescente, e ele não contou. Então, por trás daquilo, eu posso ter um abuso sexual, crises de ansiedade. Então, nós, enquanto psicólogos, qual que é o nosso papel? O nosso papel é contribuir no cuidado, na proteção a essa vítima, tentando, assim, através da nossa escuta, minimizar o sofrimento e ainda a gente não revitimizar a criança. Vocês já devem ter ouvido recentemente sobre depoimento especial, escuta especializada, isso está muito em alta. E que bom que nós temos agora essas leis. Por quê? Porque antigamente, o que acontecia? Demorava demais para essas crianças, para esses adolescentes, fazerem a denúncia. Muitas vezes levavam anos, isso vinha à tona anos depois, né? E aí a criança contava, por exemplo, na escola. A escola fazia a denúncia ao conselho tutelar. O conselho tutelar notificava a família. Aí imaginem vocês que muitas vezes o abuso era intrafamiliar. Então, quando essa família era notificada, ela já sabia que existia um olhar da rede sobre ela. E muitas vezes aquela família sumia. Ela saía do estado e ela simplesmente não comparecia na notificação. Ok. Quando notificada, as que apareciam
a criança era ouvida no conselho tutelar. Então, ela já foi ouvida 2 ocasiões. Ela contou o fato na escola, aí ela contou o fato no conselho tutelar. O conselho tutelar oferecia denúncia ao Ministério Público, ou se não tivesse boletim de ocorrência nem nada, e o responsável que estava com a criança lá quisesse maiores informações, mostrasse interesse, elas eram encaminhadas à Delegacia da Mulher para a elaboração do boletim de ocorrência, para o exame de corpo de delito. Olha quantos lugares essa criança ia passando. Lá na delegacia, ela contava tudo de novo. Para o médico, na hora do exame no IML, essa criança tinha que contar de novo. Então, já eram mais ou menos 4 vezes que essa criança já tinha repetido a mesma história do abuso que ela estava sofrendo. No meio disso tudo, tinha uma rede sendo articulada, porque enquanto ela está na delegacia, aquele conselheiro já está lendo o prontuário lá, ou ele está fazendo o encaminhamento da família ao CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, para que haja um acompanhamento familiar também. Então, é uma engrenagem, um depende do outro, para que as coisas aconteçam. Então, vários encaminhamentos eram feitos. A intenção era maravilhosa? Sim, uma vez que a denúncia, nós não fomos omissos. A denúncia chegou e os encaminhamentos necessários foram feitos. Só que o que acontecia? Essa criança era revitimizada cada vez que ela tinha que contar sobre o fato. E aí imaginem vocês que olha os números que eu passei agora há pouco para vocês. 2 milhões de casos no Brasil. E aí a gente vai levar em consideração cada município, o recurso de cada município, o judiciário de cada município, até que ocorresse a audiência. Na audiência começava tudo de novo. Tudo de novo. Aí, nesse período, imaginem vocês, mais ou menos, eu lembro que na minha época, que coincide ali, quando eu fui conselheira, era a época de 2011 até 2016, eu lembro que às vezes eu era intimada a comparecer 1 ano depois do ocorrido, 6, 7 meses depois. Nesse período, a família estava sendo acompanhada no CREAS, a criança já tinha sido inserida para acompanhamento psicológico, e os psicólogos, depois da escuta, do acolhimento, eles estavam ajudando aquela criança a ressignificar a invasão sofrida. E aí, eis que a criança, que estava ressignificando, ela recebe a informação de que ela vai ter que ir lá no juiz, contar tudo de novo. Então, muitas vezes, quando isso acontecia, essa criança tinha sido ouvida 7 vezes, 6 vezes. Eu lembro que eu tinha casos em que a gente não tinha família extensa para inserir aquela criança. Era tão triste, porque o abusador ficava na casa, olha que triste isso, e a criança, porque a família muitas vezes era conivente, e faltavam provas, e aí o conselho oferecia denúncia ao MP, aquela criança era retirada como era a última instância, mas era o que tinha para o momento, e ela era acolhida. Então, olha só a sucessão de traumas. Aí essa criança sofreu abuso, essa criança foi acolhida num abrigo, e depois ela vai do abrigo lá para a audiência contar o que aconteceu com ela. É muito triste. Esse caminho percorrido, ele deixa sequelas. E essas sequelas, elas vão sendo tratadas depois pelos profissionais da psicologia, a gente vai ajudando essa criança, esse adolescente a ressignificar? Sim, mas é trabalhoso, é árduo e não é fácil. Porque se eu falei para vocês toda essa estatística, esse número de crianças, eu preciso também ter profissionais qualificados para auxiliar nesse processo.
Então, nós temos os profissionais de psicologia atuando onde? Atuando no CREAS, que eu citei para vocês, nas instituições, no contexto clínico, na rede, no SUS e também no sistema judiciário. Cada qual dentro de uma questão ética que a gente deve seguir, até onde eu posso ir, e sem achismos, né? Sem julgo de valor, porque eu lembro que algo que me incomodava muito é que questões que deveriam ser sigilosas, porque elas já iam virar estatística, e isso era muito triste, elas acabavam se tornando assunto de roda de conversa. Você viu o que aconteceu em tal lugar? É filho de tal, é caso tal. E isso é tão chato, porque aí eu também violo direitos de crianças e adolescentes quando eu faço isso. Então, a gente tem que estar muito atento ao nosso papel. Todas as palestras, vocês vão me ouvir falar sobre empatia. Por quê? Eu preciso me colocar no lugar do outro. Se fosse um familiar meu, o que eu esperaria? Porque, gente, ninguém está preparado para ter um caso de abuso sexual na família. Isso destrói todo um contexto, desconstrói todo um contexto, porque existe o que a gente imagina ser uma família esperada para uma criança, um adolescente, para que ele tenha um pleno desenvolvimento. A gente tem o ECA diz lá nos seus artigos o que é esperado de um ambiente saudável para uma criança, para um adolescente, que são seres em desenvolvimento, indivíduos em desenvolvimento. E muitas vezes tudo isso é violado. E não bastasse isso, a gente tem violações no contexto institucional e que não é esperado de profissionais. Outra coisa muito comum que acontecia dizia respeito a relatórios mal feitos, tendenciosos e que também prejudicavam e prejudicam até hoje a vida de crianças e adolescentes. Então, eu preciso estar capacitado quando eu vou elaborar um parecer, quando eu vou elaborar um laudo. Então, o psicólogo também, ele tem lá o seu código de ética. Além da faculdade, eu falo para as pessoas assim, a gente precisa sempre ter curiosidade, se capacitar sempre mais, todos os dias. Essas leis são novas. A gente está falando aí de lei de 2017 para cá. E aí eu preciso estudar, eu preciso saber o que está acontecendo. Quando se fala de crianças e adolescentes, se eu trabalho com isso. As pessoas também falam muito do medo da denúncia. Então, onde denunciar? Eu tenho medo, Kátia. Como é que funciona o Disque 100? Então, a gente precisa falar, e falar muito do Disque 100, direitos humanos, porque esses dados que eu trouxe há pouco para vocês é só da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Então, aí não estão nem os dados de conselho tutelar, de delegacia, das escolas. A gente está falando só de Disque 100. Olha o quão importante é isso. O Disque 100, gente, ele funciona de forma anônima. Vocês não precisam se identificar, mas vocês salvam vidas quando vocês fazem uma denúncia no Disque 100. Eu sempre digo, olha, pode estar dando ocupado, demorar um pouquinho, mas o trabalho que é feito lá é exponencial, os resultados que nós temos. Então, quando vocês fizerem a denúncia, mesmo que não tenham o nome completo da criança, do adolescente, o mais importante é o endereço. Aonde aquela criança, aquele adolescente mora. Todos os detalhes que vocês puderem dar na hora da denúncia são fundamentais. Então, vocês, por exemplo, vão ligar lá e dizer, olha, nessa casa, na rua tal, é uma casa verde, lá mora uma família, onde tem crianças, tem uma escadinha de crianças. Vocês podem falar de forma comum, gente. Lá tem uma escadinha de crianças que moram, desde um pequenininho até o maiorzinho, que deve ter aproximadamente 12 anos. Essas crianças sofrem maus tratos, eu ouço gritos, elas apanham, e eu acredito que elas estão sendo vítimas de violência sexual.
Quando vocês fizerem essa denúncia, vocês vão receber do Disque 100, na hora eles vão te passar um número de denúncia e um número de protocolo. Para que eles façam isso? Porque vocês podem acompanhar o desfecho daquela denúncia que vocês fizeram. Feito o Disque 100, ele é encaminhado aos órgãos competentes do município feito. Então, ele é de âmbito nacional. Eu estou em Indaiatuba e eu quero fazer uma denúncia da minha cidade. Disque 100 Brasília vai receber e vai disparar para os órgãos competentes da minha cidade. Então, Conselho Tutelar ou Conselhos Tutelares da cidade, Ministério Público e Delegacia da Mulher vão receber esse Disque 100. Quando receberem, eles vão ser disparados. Então, MP recebeu essa denúncia, automaticamente ele vai disparar para o Conselho Tutelar. Seriedade de um canal de denúncia que funciona. Eu digo que funciona por quê? Porque eu utilizo esse canal de forma recorrente. Catinha, dá licença te interromper. Tem como você voltar uns 5 minutinhos? Porque deu uma congelada, aí parou. Era sobre... Fala do Disque 100 novamente, fazendo favor. Passo a passo do Disque 100, ok? Isso. Vamos lá, então. Como funciona o Disque 100? As pessoas têm dúvida, porque algumas têm medo ao fazer a denúncia, não querem se identificar. Então, o Disque 100, ele funciona de forma anônima, vocês não precisam se identificar, não precisam de muitos detalhes. O que é o mais importante? O endereço correto e a cidade onde aquilo está ocorrendo. Porque esse Disque 100 funciona de âmbito nacional. Então, eu, de Indaiatuba, vou fazer uma denúncia, eu posso dizer de forma muito abrangente, eu quero fazer uma denúncia de um caso na rua tal, na cidade de Indaiatuba, nessa casa verde, moram um casal, 3 filhos, uma escadinha de crianças, eles sofrem maus tratos, nós ouvimos muitas discussões, e a gente desconfia que também ocorrem abusos sexuais. Quando vocês fizerem essa denúncia, o que vai acontecer? Vocês vão receber um número de denúncia que vocês vão anotar na hora e um número de protocolo. Ou seja, vocês podem acompanhar o desfecho da denúncia que vocês fizeram. Ela vai ser disparada para o município da denúncia, de origem da denúncia, então no caso Indaiatuba, vão receber os seguintes órgãos competentes: Conselho ou Conselhos Tutelares, Ministério Público e Delegacia da Mulher. Ou seja, aquela família, a rede começa a ter um olhar para aquela família que foi denunciada. E eles não vão saber de onde veio a denúncia. Então, você pode estar salvando uma vida e sem ser identificado. O MP, quando recebe essa denúncia, geralmente encaminha para o Conselho Tutelar com prazo de 10, 15 dias, 30 dias, depende da gravidade do teor da denúncia, para ser apurado. Chegou no Conselho Tutelar, o Conselho, ele, assim como está previsto no ECA, ele vai requerer, junto à rede, relatórios. Então, ele vai verificar se aquela família, se ele tiver detalhes na denúncia, ele vai verificar se já tem caso no Conselho Tutelar. Se não tiver sobrenome, for uma denúncia básica, com primeiro nomes, mas com o endereço, ok? Ele vai articular a rede. Então, primeiro ele vai fazer uma notificação da família. Feita a notificação da família, eles têm que comparecer no conselho com documentos. Vai ser aberto um prontuário. Quando eles apresentarem na recepção os documentos, se já houver referenciamento daquela família no conselho, já tem um prontuário. Eles vão encaminhar para o conselheiro que vai atender e aquele Disque 100 vai ser anexado no prontuário. E eles vão começar a acompanhar aquela família. Então, eles vão requisitar da rede relatório, eles vão procurar saber. E aí, olha que maravilhoso que é quando essa engrenagem funciona. Conselho Tutelar fez o que é cabível, é sua atribuição, ele vai requisitar da rede. Aí, muitas crianças, elas contam aonde os abusos? Na escola. Então, elas relatam os abusos sofridos
para uma professora, para uma monitora, que leva essa demanda até a sua coordenação, direção, e que elabora um relatório que é encaminhado ao Conselho Tutelar. Essa família começa a ser referenciada, é feito um olhar sobre ela. Então, se ali havia de fato violação de direitos, essa criança ela entra para a estatística, mas a gente pode salvar vidas. Eu posso interromper um ciclo de abusos, um ciclo de violência. Olha como é importante, tá? O CREAS tem um papel maravilhoso na rede. O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, quando nós temos um caso como esse, a família vai ser acompanhada pelo CREAS. Então, aquilo que antes era encoberto, não era de conhecimento, agora desperta o olhar de todos da rede. Aí muitos me perguntam, Kátia, mas e se essa família mudar de estado? Ok que ela mude de estado, mas ela já está com o prontuário aberto ali no Conselho Tutelar e ela também vai ser referenciada, porque o Conselho Tutelar tem um sistema que ele alimenta com os dados das famílias assistidas. Então, ainda que eles mudem de estado, isso, se lá no outro estado acontecer algo que, novamente, o Conselho Tutelar do município for notificado, se já tiver um antecedente, isso vai vir à tona. Então, olha que maravilhoso quando a gente tem todos os órgãos competentes funcionando. Aí, voltando um pouquinho para o nosso contexto clínico, que é onde eu atendo, desde crianças até idosos, olha só que interessante. Eu tenho ali também adolescentes que sofreram a violência sexual na infância. E que agora, e que isso ficou um segredo familiar, a criança ou o adolescente, por algum motivo, na ocasião, não contou, seja por ameaça do agressor, seja por necessidade financeira, porque nós temos vários casos em que esse abusador, esse agressor, ele também é o que provê a renda daquela família. E aí as denúncias não chegam. Eu tenho questões culturais também que envolvem famílias em que mulheres foram violadas por seus pais quando pequenas e elas não tiveram nenhum acompanhamento e entendem que aquilo é um padrão ok. E aí os seus companheiros reproduzem isso com os seus filhos e elas permitem. Então, olha que patológico, como todo mundo precisa de ajuda, precisa de um olhar profissional. Então, muitos adolescentes que lá chegam no contexto clínico, com dependência química, com autolesão, quando eu faço a questão da anamnese, depois dos atendimentos, e a gente usa os recursos lúdicos daquele contexto, jogos, testes, enfim, e até mesmo a escuta, eles trazem por trás disso situações de abuso. E eles não sabem, eles sentem culpa. Então, até hoje, é muito comum a gente receber crianças e adolescentes dizendo que elas são culpadas, porque elas ouvem, inclusive, isso. Aquele documentário que agora há pouco eu citei para vocês, Um Crime Entre Nós, assistam, quem puder, porque existe um momento lá, vou dar um spoiler aqui para vocês, mas que vale a pena assistir, em que é feito... eles montam uma cabine na rua, e aí o repórter, as pessoas entram ali, e eles vão questionando pessoas de diferentes faixas etárias sobre crianças e adolescentes, quando eles estão na rua, com uma saia curta, por exemplo, e se isso facilita eles serem abusados. E olha que surpresa, gente, a maioria acredita que a vítima é culpada. Então, a gente ouve as mais diferentes explicações e justificativas. Então, ela estava de saia curta e já viu, né? Provocou, e você sabe como que é homem, né? Então, nós ouvimos isso. E aí, vocês vão ver lá depois inúmeras desculpas que acontecem. Quando, no contexto clínico,
a gente fala de negação, né? Então, eu tenho mães que elas estão lá com os seus filhos que sofreram abuso, e aí elas entram num processo de negação, porque elas não querem culpar aquele companheiro pelo abuso que ocorreu. E elas tentam achar justificativas. E eu já ouvi, confesso que eu precisei tomar uma aguinha naquele momento, que por mais técnicas que a gente tenha, nunca é bom de ouvir, né? Que aquela criança, ela é terrível, ela provoca, ela é diferente, ela senta de perna aberta, ela gosta de sentar no colo de macho. São esses tipos de frases que eu ouço no contexto clínico. E sempre que eu tenho oportunidade, seja em palestra, numa ocasião que eu já tive aí na OAB de Campinas, eu lembro que eu falei sobre isso quando eu fui falar sobre crimes sexuais, né? E eu digo a eles, e os bebês? Porque quem pode ser vítima de abuso sexual? Qualquer um, desde que a gente nasce. Porque bebês também são abusados, são molestados, e eles não estavam de unha vermelha, nem de saia curta, eles não seduziram ninguém. Então, eu acho importante colocar isso para a gente ir deixando de lado algumas falas que a gente cresce ouvindo e tentando justificar e achar culpados. E a gente sempre culpa a vítima. E a gente isenta o agressor. E aqui no Brasil, culturalmente, isso é muito forte. O machismo é muito forte. Eu atendo também a questão da violência doméstica e isso é muito forte. Eu recebo lá famílias que são destruídas por uma questão de abuso sexual. Então, eu já atendi uma família onde todas as mulheres foram abusadas pelo mesmo abusador, pelo mesmo homem. E aí você precisa entender quem era esse homem naquele contexto familiar, qual era o papel dele. E olha como é importante o profissional de psicologia, porque a gente vai buscar a história, o que tem por trás daquilo. Nesse caso que eu atendi, ele foi preso, porque as últimas crianças que foram abusadas de uma forma muito cruel, né, com objetos, introdução de objetos e tudo mais, e essa denúncia veio à tona na escola, conselho tutelar, foi bem grave, né? Então ele foi preso. Mas quando eu recebi essas crianças lá e essa família buscando ajuda, ele era o marido de uma pessoa X, ele era o pai da pessoa Y, o vô da criança M. Olha quantos papéis ele fez. Até as crianças que foram abusadas de forma cruel, elas tinham dúvidas. Por quê? Porque depois que você tira ela do contexto da agressão, ficam as memórias. E essas memórias, a gente fala que são as caixinhas, né? Então, eu ativo memórias, e nessas memórias, muito antes daquele abuso físico que elas sofreram, tinham momentos bons, porque ele preparou aquelas vítimas para serem abusadas. Então, nós tínhamos momentos bons na piscina, onde ele já molestava essas crianças, mas para elas era só o vô brincando de cavalinho. Então, quantas vezes... Aí eu vou entrar um pouquinho numa outra parte que me perguntam muito, que é sobre idades, né? O que as estatísticas falam sobre as idades em que essas crianças são abusadas, os sinais que essas crianças dão, né? Então, a maioria dos casos de abuso, eles geralmente ocorrem entre os 6 aos 12 anos. Então, imaginem vocês, a gente está formando a personalidade daquela criança, um indivíduo em formação, onde questões do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social estão sendo formados, e aí a gente tem a instalação de um trauma. Não tem como falar que isso não vai deixar sequela.
A questão é, se descoberto a tempo e tratado, como que eu vou ressignificar essas sequelas? Entende? Quantos anos a forma de abuso tem um peso X? Por quanto tempo ocorreu? Praticado por quem? Em que contexto? Com conivência ou não de familiares? Se quando veio à tona a criança e o adolescente teve crédito do seu relato, porque, gente, é tão triste, a gente tem inúmeras campanhas, e que bom que a gente tem campanhas, né? Então, a gente tem campanhas dizendo, denuncie, faça o Disque 100, conte na escola, conte para alguém da sua confiança. E aí, se essa criança não tem, esse adolescente, o seu relato validado, olha, foi em vão aquilo. Então é importante também essas campanhas, elas ocorrerem no contexto escolar. Eu estou super feliz que voltaram às aulas. Graças a Deus passou todo esse período de pandemia, a gente tem algumas questões ainda ocorrendo, mas as aulas foram voltando. Por quê? O ficar confinado em casa aumentou demais o número de violência contra a mulher e de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Porque eles ficaram, a maior parte do tempo, no contexto doméstico, nos casos, na maioria dos casos, que são os abusos no contexto intrafamiliar, sem ter aonde recorrer para pedir ajuda. E agora os números estão alarmantes, e a tendência é as crianças contarem, porque elas voltaram para a escola, e aí elas vão começar a dar sinais, porque os sinais são muito importantes a gente saber. Então, professoras, monitoras, elas vão perceber. No primeiro momento que as crianças estavam voltando, tinha muito aquela questão do brincar, do querer ficar com o amiguinho, do abraçar. Eles sofreram com isso. Ter que usar máscara, porque criança não quer isso, né? Depois, já retornando àquele convívio habitual, a professora já sabe, aquela criança que é expansiva e de repente ela se isola, ela já não brinca como antes, e ela começa a ter questões no corpo, sinais, que eu digo físicos também. Então, aquela criança que aparece com manchas recorrentes. O que é aquela mancha, gente? Aquele roxo nos braços, mordida. Gente, a gente tem que desconfiar. Criança com mordida, com chupada no pescoço, isso não é normal, isso não é esperado, de jeito nenhum. Crianças, bebês em creches com DSTs, não. Quantas vezes eu já ouvi falar, pessoas que me ligaram pedindo, Kátia, onde que eu denuncio isso? Porque não pode ser normal. A criança com fissura anal, que não era esperado, que aquilo já foi esgotado a parte médica, porque daí você busca saber, essa criança tem um pediatra que acompanha, essa mãe já levou em algum lugar, ou um cuidador, o responsável, ou aquela família, porque às vezes é uma criança que foi adotada também, enfim. Quem é o responsável por aquela criança? Ela viu isso, ela recorreu, ela buscou ajuda, então a gente precisa saber. Adolescentes se autolesionando, como eu disse para vocês, né? Crianças pequenas com corrimentos que não é esperado. Lógico, a gente tem que esgotar primeiro toda a parte médica, porque eu tenho crianças que têm algumas situações, como corrimentos, que tem a ver com uma baixa da imunidade. E ok, é só uma baixa da imunidade. E eu tenho crianças com sintomas recorrentes, infecções de urina de recorrência, a roupinha com um cheiro que não é esperado. Quantas vezes eu recebi ligações de responsáveis de creches e escolas dizendo, Kátia, é muito forte o cheiro que essa criança tem, é um cheiro que é esperado depois que a gente tem uma relação sexual. Olha que pesado isso, né? Então, nesse momento, a gente orienta canais de denúncia, e quando recebemos essa criança no contexto clínico, nós vamos observar, levar em consideração
a idade, o que é esperado de desenvolvimento para aquela idade, se a fala dela é coerente, o que é fantasia, o que é real. Nós vamos acolher, nós vamos identificar questões da família. Então, existem diferenças, entende? Quando eu faço um atendimento clínico, quando é um atendimento institucional, quando é a rede. E leigos, pessoas que estão aqui hoje, por exemplo, só assistindo. Se vocês compartilharem informações, se vocês começarem a ficar atento a sinais, isso serve para vocês também. Eu costumo dizer que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, exemplo, às vezes a gente está numa festinha e os nossos filhos ficam soltos ali. E é um ambiente que a gente está como convidado. Você não sabe quem é a pessoa que está na portaria, você não sabe quem está lá próximo do banheiro, da cozinha. Os abusos, eles acontecem em fração de segundos. Então, é trabalhoso. Eu falo que ter filhos é fácil. Educar é complicado, né? O cuidar, ele requer mais de nós. Então, quando a gente está num evento, geralmente seu filho vai pedir em algum momento para ir ao banheiro. Acompanhe o seu filho. Não deixe o seu filho solto num lugar que você não conhece, porque alguém vai estar de olho no seu filho por você. Ele pode simplesmente entrar no banheiro com seu filho e molestar rapidamente o seu filho, pegar no órgão genital dele e sair, e ninguém viu. Aí aquela criança que estava brincando volta calada para a mesa. Você pergunta, aconteceu alguma coisa? Não, assustada. E a vida segue, teu filho foi molestado e você nem soube. A gente não está querendo aqui culpar ninguém. A gente está dando alertas, dicas que podem salvar vidas, tá? Piscina. Piscina é um lugar que ocorrem muitos abusos. Adultos estranhos que fazem questão de carregar crianças de cavalinho ou mesmo de costas para eles, né? E aquele corpinho infantil encostado no órgão genital de uma pessoa patológica é uma forma de se excitar. Então, que a gente também esteja atento a isso. A piscina já é um lugar comum de acidentes por si só, mas também é um lugar que as estatísticas mostram de muitos abusos e que podem ser evitados. Algumas pessoas podem falar, nossa, mas que neurótica, então a gente não vai ter que estar atento a todos os lugares? Sim, nós vamos estar atentos a todos os lugares. Vocês sabem que recentemente eu vi um vídeo e aquilo me preocupou. O vídeo era lindo, ele estava dizendo de uma forma lúdica, ensinando crianças aonde podem ser tocadas, e caso alguém que não seja da confiança toque, elas deveriam comunicar o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. A gente precisa de vídeos além disso, porque se eu estou falando de contexto intrafamiliar, esse abuso acontece ali, com essas pessoas de referência. Então, a criança vai precisar contar isso para outras, e não ali no contexto familiar, que é conivente com o abuso. Então, a gente deve preparar a criança para que ela conte o abuso para alguém de confiança. Ela pode contar, já tive casos, que a menina contou para a amiguinha na escola. E essa amiguinha, muito esperta, porque já tinha visto uma campanha X e porque a mãe já tinha preparado ela sobre essas questões de quem pode tocar ou não, contou para a monitora. E esse caso veio à tona e a gente tinha ali a questão do abuso sexual. Tá bom? Uma outra coisa muito importante de falar sobre os sinais, e que eu elenquei aqui para vocês, é que são sinais que podem passar desapercebidos, que a gente acha comum, só que sempre que eles são, eu costumo dizer que são um conjunto de sinais, e recorrentes, eles merecem uma atenção. Então, um deles é a questão do fracasso escolar. Então, isso é muito presente em crianças e adolescentes. Eu posso ter questões simples por trás disso, uma dificuldade de aprendizagem, às vezes um mapa de sala onde a criança tem um problema de visão
e ela sentou lá atrás, então ela não enxerga, e aí há uma queda do rendimento escolar. Isso são queixas comuns que podem acontecer, mas também abuso sexual pode ter sinal fracasso escolar. Então ela perde a vontade de estudar, as notas diminuem, ela não consegue concentrar na aula, então a gente deve estar atento a isso. Outro sintoma, outro sinal é também perturbações do sono. Então, crianças que têm pesadelos recorrentes, né? E às vezes elas até verbalizam que é sempre com a mesma pessoa. É uma forma que a criança tem de falar para nós o que está acontecendo com ela. Então, através do sonho, isso vem à tona. Eu tenho também a questão de tentativas de suicídio. É muito tenso isso, é muito forte entre adolescentes. Agora há pouco eu falei sobre autolesão para vocês, mas eu tenho casos de pacientes que elas não dão conta, porque são anos de abuso. Eu tenho lá meninos e meninas, porque são os dois sexos, viu, gente, que são vítimas de abuso. Meninas mais do que meninos, mas não, a gente não isenta o sexo masculino. E aí, quando elas chegam no contexto clínico, elas me falam de abusos que começaram aos 7 anos e hoje elas têm 12. E que ninguém sabia, e que isso veio à tona agora, porque ela tomou a medicação da mãe, por exemplo, de forma excessiva, ou qualquer outra forma de tentativa de suicídio, foi hospitalizada, não veio a óbito, e aí ela é encaminhada para acompanhamento psicológico. E ela traz isso para nós. E aí, quando eu vou trabalhar com ela, essa questão dessa invasão, dessa dor, porque elas falam da dor na alma que o abuso causa. Elas dizem, elas perdem a vontade de viver, muitas dessas crianças, desses adolescentes, que eu também vou ter a depressão infantil, que por trás de pano de fundo eu tenho um abuso sexual. E aí elas não acreditam em família, elas não acreditam em relacionamentos. A questão da confiança fica abalada. Então, são crianças e adolescentes que eles não confiam. E eles dizem isso para mim. Elas falam assim, não, porque as pessoas mentem. Porque ninguém é de confiança. Então, olha quanto trabalho nós temos para ressignificar esses traumas que vão acontecer devido ao abuso sexual. A exploração sexual, acho importante falar também, é crime, né? A gente tem que estar atento, porque às vezes de uma forma equivocada, a gente pode até receber no nosso e-mail, nosso WhatsApp. Eu costumo dizer que a internet é terra de ninguém. Eu tenho muita coisa boa e muita coisa ruim, e a gente tem que estar atento ao material que nós recebemos, material que nós compartilhamos, o que tem por trás daquilo, para que eu não contribua com isso. As mães, os pais que eu atendo lá no contexto clínico, os cuidadores, eu sempre falo para eles tomarem muito cuidado com as fotos que eles vão postar em redes sociais. Eu sei que as pessoas estão felizes, às vezes é o aniversário do filho, do neto, que eles querem compartilhar, mas o meu cabelo fica em pé quando eu vejo fotos de crianças na banheira, crianças que acabaram de nascer, e aí a mãe está trocando e tira uma foto, a mãe amamentando, aquilo é tão lindo, a gente entende o propósito daquilo, mas para quem se excita com aquilo, ele vai pegar a foto do seu filho e ele vai vender, ele vai compartilhar aquela foto. Como as campanhas estão muito fortes, muitas pessoas fazem o quê? Elas colocam um emoji, alguma coisa no órgão genital da criança, mas postam a foto. Ainda assim, gente, essas pessoas, esses abusadores e quem é patológico, eles se excitam da mesma maneira. E eles vão compartilhar. O rostinho do seu filho, você pode correr o risco de tê-lo num site pornográfico.
as adolescentes, né? Porque são indivíduos aí em formação, a questão da maturidade, falta malícia, elas não veem problemas nenhum, elas imitam cantoras que elas seguem, né? Os seus ídolos, padrões de comportamento, muitas vezes para elas serem aceitas naquele grupo de amigos, é o mesmo modo de se vestir, de dançar, o mesmo corte de cabelo, e aí elas compartilham isso nas redes, muitas vezes as suas redes são abertas, e esses pedófilos, eles têm acesso a isso, e eles vendem essas fotos. Então fica aqui também um alerta para vocês, tomarem muito cuidado o que é compartilhado nas redes sociais. Nós precisamos proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, informá-los, né? Antigamente, dependendo da configuração familiar, dos valores, até por questões culturais, nós tínhamos famílias que não falavam nem sobre menstruação com as meninas. Então, elas aprendiam isso na escola, ou com uma professora, ou com a irmã mais velha, ou uma tia mais descolada que dava uma informação ali, ou na prática, quando elas ficavam mocinhas, e aí era logo entregue para elas um absorvente e explicado muito rapidamente que aquilo era um tabu, não se falava. Então vejam vocês a importância, né, da gente trazer conhecimento, da gente divulgar isso da melhor maneira. Meninos eram iniciados de que maneira na vida sexual deles? Culturalmente, eram dito para eles sobre quantidade e não qualidade dos seus relacionamentos, né? Métodos contraceptivos, não se falava sobre isso. A gente tinha tantos tabus e hoje em dia, quanta informação que a gente tem, trazendo para essa área também dos métodos contraceptivos, eu me lembrei de algo bem importante aqui e tão sofrido que eu já recebi, que no caso de adolescentes ou de pré-adolescentes, eu já recebi uma menininha de 11 anos grávida, e por trás dessa gravidez nós tínhamos a questão do abuso sexual. Então, olha como é importante a gente saber os sinais, a gente se precaver, a gente compartilhar informações, falar sobre canais de denúncia. Então, eu vou reforçar aqui para vocês sobre o 18 de maio, que é uma data onde só se fala sobre isso, sobre a importância de conscientização da questão do abuso sexual e exploração sexual de crianças, onde os municípios têm ações para divulgar canais de denúncia. Então, no seu município, você tem o seu conselho tutelar ou conselhos tutelares, você tem a sua rede de apoio. Muitas pessoas, elas querem fazer a denúncia, elas não têm coragem de ir sozinhas, porque elas não têm forças. É muito triste, gente, alguém ter que entrar numa delegacia, fazer um exame de corpo de delito. Ninguém está preparado para isso. E às vezes nós aqui, que estamos aqui essa noite assistindo essa palestra, nós vamos fazer esse papel, essa rede de apoio. Eu posso ser aquela que vai dar uma carona até a delegacia, que vai acolher aquela mãe que está devastada, que não era conivente e que fica perdida, porque muitas vezes ela descobriu que o marido com quem ela dormia é o abusador do filho. Imaginem vocês as questões psicológicas que eu vou ter envolvida nisso. Questões de depressão, de ansiedade, de pânico, e necessitam de atenção. Então, além desses canais que eu falei para vocês, eu reforço muito a questão do Disque 100. Se vocês souberem de algo, ainda que vocês desconfiem, mas que a gente tenha indícios. Kátia, eu preciso fazer uma denúncia, porque aqui no meu condomínio, na casa X, e isso independe, viu, gente? De raça, de cor, de classe social, de religião, tá? Isso acontece em qualquer contexto. Aqui no meu condomínio
tem um casal que sempre briga, eu ouço gritos, espancamento e depois fica um silêncio. Denunciem, porque além da agressão física e da violência psicológica dos gritos que vocês ouvem, a gente também pode ter uma questão de abuso sexual. Então, o Disque 100, ele salva vidas. Eu espero que, com o passar dos anos, esses números diminuam ou que, caso eles permaneçam e a gente tenha novos casos, que eles sejam resolvidos o quanto antes, para que a gente evite traumas a longo prazo. E o principal, você que está me ouvindo, se você já foi uma vítima de abuso, de alguma forma de negligência, procure ajuda, faça terapia e saiba que você não é culpado. A culpa nunca é da vítima. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Eu passo a palavra para a doutora Fábia. Catinha, minha amiga, como sempre, as suas palestras são um show à parte. É uma aula, os dados, a forma com que você aborda essa temática tão relevante, essa temática tão delicada. Você foi ministrando a palestra, fui lembrando de histórias de clientes, de parentes, de amigos, contando ocasiões, situações. Até serve de alerta para as mães, quando elas pensam assim: ah, mas talvez eu esteja vendo coisa onde não tem. Por via das dúvidas, né? Coloca um pé atrás e evita o contato com aquela pessoa, porque alguma coisa tem. Não foi algo à toa. Muitas delas, como mulheres, como amigas, como parentes, como clientes, sempre me abordaram com essa questão. Talvez, não sei, sabe? Aconteceu uma situação, Fabi, aconteceu uma coisa, doutora, que eu acho que talvez eu esteja vendo demais. Não, você não está vendo demais. Pode ter certeza que já é algum sinal, porque se tivesse naturalizado para você, já seria complexo. Agora, imagine para a pessoa que não tem todo esse conhecimento vasto, a mãe, e ela identificou algum sinal. Ela identificou alguma coisa, porque deu um gatilho, um alerta nela. Pode ter certeza, houve algum abuso com aquele menor, com aquela menor. Seja com parentes, seja com vizinhos, seja com um grupo de amigos, seja na escola, seja em atividades esportivas, seja atividades no clube. Se a mãe identificou, vai atrás. E agora, mais importante ainda, para o adolescente, procure ajuda. Se você tem vergonha, como a Kátia mesmo falou, vá com uma colega, vá com uma amiga, vá com alguém, procurar a DDM, procurar a promotoria, Disque 100, ou mais próximo daquele estudante, procurar a escola, procurar a diretora, procurar a professora para contar, que às vezes é a pessoa mais próxima que eles têm no dia a dia, além do ambiente, que às vezes o ambiente familiar é que está um abusador. É fundamental vocês falarem sobre isso, é fundamental vocês terem a certeza que não é coisa da sua cabeça se aquilo te incomodou, porque se te incomodou de alguma forma, se você se sentiu de alguma forma abusada, aconteceu, aconteceu. Independente do que a sociedade vai falar, independente que isso eu já vi, infelizmente, às vezes o núcleo familiar, ele simplesmente dá total descrédito à palavra do adolescente. Achando que aquilo foi uma coisa inventada do adolescente, que entendeu mal. Então é importante ter um apoio. Se não tem esse apoio familiar, busque na escola, procure o conselho, procure uma professora que você se entenda bem, mas não deixe de falar, não deixe de procurar ajuda. E como a Kátia mesmo falou, você que já passou por isso, vai conversar com alguém especializado. Quando a gente fala fazer uma terapia, é para você se abrir, para você se conhecer, para você saber o que você passou, para você não ter gatilhos que possam causar síndrome de pânico, medo, fobias, que são gatilhos que a gente vê, resultados, consequências muito comuns. O crime de pedofilia, o crime de abuso, é um crime muito difícil de ser comprovado.
mas todos os meios de prova, gente, são admitidos, sejam fotos, sejam vídeos, sejam conversas no WhatsApp, denunciem, mostrem às autoridades, não passem por isso sozinhas, não passem por isso sozinhos. Encontrem alguém para vocês falarem sobre isso, porque isso serve tanto para as mães, quanto para os adolescentes e crianças que estão passando nesse momento por esse tipo de situação, ou que conhece alguém que está passando por esse tipo de situação. Não fiquem calados. Se você conhece, como a Kátia mesmo fez, como muitos fazem, denuncie. Por mais que aquela pessoa seja super agradável, super gente boa, no meio do condomínio, da família, etc. e tal, isso não significa que ela não tenha abusado daquela criança, daquele adolescente. Isso é fundamental. Com relação à exploração sexual, mães, pais, prestem muita atenção aos books, aos agentes de publicidade que procuram as meninas, que procuram os meninos, nas escolas particulares, estaduais, em clubes, meios sociais. Eles vestem uma carapuça de legítimos, de agências legítimas, apresentam vários crachás, documentações, e quando a família toma conhecimento, aquela menina ou aquele menino teve suas fotos, suas imagens divulgadas, vendidas na dark web, vendidas para pedófilos, quando não, aquela menina ou aquele menino pode ter sido abusado numa sessão. Então, é assim, procurem saber a seriedade disso, acompanhem os seus filhos, não deixem menores de idade. Não importa se fala assim, mas eu vou com todas as minhas amigas, eu não quero pagar o mico de ir com a mãe. Não interessa, você é mãe, você vai junto, entendeu? Se for um negócio legítimo, que vai despontar aí uma grande modelo, um grande modelo, ótimo. Se não for, denuncie. Mas o importante é que essas mães acompanhem esses menores. Isso são coisas que eu fui falando, que eu fui lembrando de casos, tanto profissionais, como casos de pessoas que me contaram, como casos que vieram da rede que a gente trabalha. Então, essa só foi um plus a mais, né, adicionando a palestra da Catinha, porque é importante, gente, a temática é muito importante, eu espero que vocês, quando for disponibilizado, divulguem isso. A Kátia é uma excelente profissional. Depois eu peço para você, Kátia, deixar o seu contato, porque às vezes vocês não querem procurar, por exemplo, a OAB, mas querem procurar uma profissional, mas não querem procurar a profissional da cidade, porque pensam assim, mas se alguém me vê entrando no consultório, enfim, N questões. A Kátia é de Indaiatuba, eu recomendo, é uma pessoa de um trabalho seríssimo. Nós sempre estamos chamando ela na comissão, porque ela tem um conhecimento vastíssimo e ela sabe como tratar esses assuntos delicados de uma forma bem minuciosa, de uma forma muito cuidadosa e uma linguagem que todos possam entender. Então, Catinha, mais uma vez eu agradeço imensamente. Vou passar a palavra para a Silvia e depois eu volto para você passar os seus contatos, por favor, tá? Silvia, com você a palavra, por favor. Oi, obrigada, Fabi. Kátia, você é uma pessoa tão sensível, uma pessoa portadora de um conhecimento, de uma experiência tão grandes que é tudo que nós precisamos para divulgar. É a sua palestra, é toda essa sua experiência. Conforme você estava falando, eu fui fazendo uma retrospectiva de vida do tempo que eu fui diretora de escola por 25 anos, e eu tinha um cuidado muito grande com as crianças, principalmente nesse momento da entrada das crianças, né? 7 horas da manhã, as crianças, o portão abria, as crianças iam entrando, e eu ficava na porta justamente porque eu sabia que eu ia encontrar hematomas, crianças tristes, tímidas, de uma maneira fora do normal,
e eu ia puxando essas crianças, né? Eu acho que eu devo ter falado isso já em outra oportunidade. Mas, na época, nós não tínhamos todo o aparato que nós temos hoje, né? É um problema cultural, e muitas vezes, como você disse, está dentro da família, né? Na grande maioria das vezes, pela experiência que eu tive no passado, sempre estava ligado, o abuso estava ligado sempre a uma pessoa muito próxima. E, na época, nós tínhamos problemas sérios, porque nós não tínhamos estrutura, né? Tinha uma assistente social da prefeitura, né, do município, que tinha um número lá, o SOS Criança, que eu tinha sempre embaixo do meu vidro, na minha mesa, e esse eu acionava constantemente, realmente era constantemente, infelizmente era. Mas quantas vezes a assistente social chegava para mim e dizia, professora, ela dizia, não podemos fazer nada, eu já estive nessa casa, já estive várias vezes nessa casa. Eu falei, e eu estou chamando novamente, e tantas vezes quantas forem necessário. Eu vou continuar chamando e vou continuar perturbando o Estado, né, no caso, o município, e porque isso não pode continuar. Ela dizia, mas é um problema cultural. Eu falei, sim, é um problema cultural? É um problema cultural, sim, mas nós temos que trabalhar com esse problema cultural também. Eu só não posso fechar os olhos para isso tudo e deixar que a criança esteja numa situação como essa. Então, eu atesto tudo que você tem falado pela experiência minha de vida que segue aí já há algumas décadas, né? E eu fico muito feliz de saber que nós temos você, que nós temos órgãos que estejam trabalhando hoje em prol da criança. Hoje, às 6 horas da tarde, eu estava assistindo a missa da TV Aparecida, e foi dito, estava presente um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, e foi falado exatamente sobre esse abuso e exploração da criança e do adolescente, né? É um acordo que a Igreja Católica, mais especificamente a Igreja a Basílica de Aparecida, né, os padres redentoristas, com o Tribunal Regional do Trabalho, justamente para tentar proteger a criança, né, é sempre um alerta. Então, Kátia, você abordou de uma maneira tão sensível, um assunto tão delicado, né, que nos comove muito e, às vezes, até nos revolta, né? Mas nós estamos aqui para trabalhar e vamos dar as mãos justamente para poder tentar divulgar cada vez mais. E muito obrigada, viu? Você é uma pessoa extraordinária, eu amo ouvir você, né? Porque você não é só da doutrina, você traz para nós também a prática, né? E traz também as soluções para tantas coisas. Então, muito obrigada, Kátia, pela sua presença e parabéns à Fabi por mais uma vez ter trazido a Kátia e mais vezes nós vamos precisar ouvir a Kátia, porque ela sempre tem muito a nos ensinar. Muito obrigada, viu? Um abraço, viu, Fabi, pelo ciclo que se inicia hoje. Um abraço, Kátia, pelo seu trabalho, viu? Por tudo. Obrigada, Silvia, pelas suas palavras, pelas suas considerações, por passar um pouco do seu histórico também como diretora, que deve ter visto muita coisa, deve ter visto muita coisa numa época que era muito mais difícil de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Kátia, eu passo a você a palavra para fazer as suas considerações, para você, o espaço fica aberto, minha amiga, para você fazer todos os alertas, para você falar tudo o que você achar necessário a essa temática. Então, passo a palavra para ti.
Eu recebo aqui os abraços, todo o carinho, uma delícia ouvir vocês também, né? A Silvia sempre tão carinhosa comigo, a Fabi, eu sou suspeita, né? Minha amiga palestrante aí comigo e com a doutora Alexandra na questão da violência doméstica. E eu venho aqui deixar o meu abraço aos meus colegas de profissão, né, que se dedicam. Muitas vezes a gente se sente impotente frente a algumas situações, mas nós não podemos desistir, não podemos. As estatísticas estão aí, tem pessoas que precisam de nós, que elas não sabem aonde procurar, então elas precisam cada vez mais de profissionais qualificados. Aos estudantes de psicologia, não desistam, vocês vão ouvir muitas vezes que psicologia não dá dinheiro, que psicologia não é tão respeitada, que não tem campo de atuação, que é tão difícil se manter na clínica. Eu ouvi tudo isso, gente. No entanto, eu estou aqui trabalhando, eu amo o que eu faço, feliz, eu fico feliz por contribuir na vida de crianças e adolescentes, de suas famílias, dos seus responsáveis. Eu me coloco à disposição de estudantes que muitas vezes precisam fazer pesquisas, responder alguma coisa aí relativa ao que a faculdade pede. Um dia eu também fui uma estudante, fiz estágio, precisei, e eu tive pessoas que carinhosamente me ajudaram. Então, eu já me coloco à disposição, caso alguém precise, e que a gente continue nessa caminhada, fazendo a diferença. Nós somos ali o beija-flor, tem um incêndio, a gente está lá, mas nós fazemos a diferença na vida de crianças e adolescentes. A vítima, nunca tem culpa. Lembre-se disso. Um grande abraço a vocês. Obrigada, Catinha, muito obrigada mesmo. Catinha, você esqueceu de passar o seu contato. Vocês me localizam lá nas redes sociais. É o meu nome, Kátia Précuma. Lá tem o meu e-mail é o meu nome também, katiaprecuma@hotmail.com. Lá vocês vão saber um pouquinho das palestras, do que eu trabalho. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, gostaria de dicas de livros sobre o assunto, documentários, enfim. Vocês podem me mandar mensagens e eu respondo assim que possível. Obrigada, Kátia, muito obrigada por mais uma vez passar tanto conhecimento para a gente de forma tão delicada, de forma tão atenciosa e com uma empatia ímpar, minha amiga. Uma empatia ímpar, característica mesmo da sua personalidade. Muito obrigada, muito obrigada. Quero agradecer também às meninas superpoderosas da OAB Campinas, a Andressa, a Carol, a Miriam, a Beatriz, por estarem nos amparando durante toda essa nossa live, assim como também agradecer ao OAB São Paulo, que faço na pessoa do Gabriel, que nos permite também ser gravada essa live e ser repassada esse conhecimento, que assim que for disponibilizado, eu estarei colocando nas redes sociais publicamente para que vocês possam reproduzir, compartilhar, porque vocês são nossas células. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes conosco, agradeço aos estudantes, e não só os de psicologia, mas também serve de um adendo também para os estudantes de direito que querem, de repente, trabalhar um TCC, uma matemática. Eu garanto para vocês, a temática é muito abrangente, tem muita doutrina, e vocês vão encontrar na Kátia uma orientadora fantástica, que vai dar o caminho das pedras para vocês. Então, agradeço por hoje, muito obrigada à diretoria da OAB Campinas por essa oportunidade de fala, por essa oportunidade de conhecimento, à OAB São Paulo por essa oportunidade de fala, de conhecimento, por todo o suporte. Agradeço a minha VP, Silvia Melges, pelas suas palavras e considerações, e mais uma vez agradeço a Kátia
pela excelente palestra, pelo conhecimento que com certeza irá salvar muitas vidas, minha amiga. E muito obrigada pela presença de todos. Boa noite e amanhã teremos mais uma palestra. Até mais.